Olá, muito boa tarde. Este domingo chega à Diocese de Beja o novo Bispo, o Dom Fernando Paiva, uma ocasião para partilharmos consigo o território onde se insere a Igreja, no Alentejo, e os projetos e desafios que vai enfrentar. Contamos para isso com a presença do cônego António Domingos Pereira, que é da Diocese de Beja, onde foi vigário-geral durante vários anos, agora é pároco na paróquia de Nossa Senhora das Neves, para além de outros trabalhos que continua a desenvolver na Diocese de Beja. Cônego Domingos Pereira, muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. Uma diocese com uma história longa, que tem em Dom José Patrocínio Dias um momento de refundação, diria assim. Hoje, como é que podemos caracterizar a Igreja Católica naquele território? A Igreja de Beja, desde o Sr. Dom José de Patrocínio Dias, uma igreja que foi pujante, mais, outras vezes menos. Neste momento de transição de bispo, é uma diocese que tem alguns problemas. O Sr. Dom João vai deixar a diocese, o novo bispo vai chegar. Dom João Marcos, que foi bispo até Dom o João último Marcos, bispo, não é? Sim. Começou no tempo do Sr. Dom António Vitalino, agora terminou o seu mandato. É uma diocese muito extensa, com pouco clero. Tem neste momento 54 padres, presbíteros, melhor, 47 presbíteros, Sim. com uma média de idade de 54 anos. Uma média de idade. E paróquias são mais de 100, não é? As paróquias são 117 paróquias. Claro que algumas paróquias são muito pequeninas, como é já hoje comum nas terras que estão naquela zona, todo o interior de Portugal, portanto, com grande despovoamento. É uma diocese que, em virtude da extensão e pouca população, torna muito difícil a atividade pastoral. Neste momento, podíamos dizer que há uma certa paragem, eu diria assim. O clero sente que há uma mudança de bispo, que este bispo terminou o seu mandato com algumas deficiências já por doença que tinha, e isso, naturalmente, retirou-lhe muita capacidade de dinamismo pastoral. Portanto, é uma diocese que o novo bispo vai encontrar com uma necessidade muito grande de instaurar, naturalmente, o entusiasmo, a esperança, a capacidade de trabalhar, de juntar o clero, falar com o clero, conquistá-lo, e também os leigos, porque os leigos integrados e a trabalhar na igreja não são muitos. A diocese tem uma carência bastante grande de gente com dinamismo pastoral. Eu diria que pastoralmente Beja continua a ser, como a maior parte da igreja em Portugal, não é? Continua a ser uma igreja de manutenção daquilo que era há muitos anos, não é? São poucos os trabalhos de uma renovação pastoral. E Beja também não é igual às outras dioceses. Claro. Até pela própria extensão do seu território, não é? Extensão do território, populações muito reduzidas, pouco clero. Portanto, penso que o novo bispo terá que trabalhar numa nova pastoral. Uma pastoral que não seja de manutenção daquilo que existe, mas a criação de uma pastoral que crie vontade de trabalhar e que ao mesmo tempo aproveite os valores que ainda têm, colocando-os em forma missionária, não é? Pode haver paróquias que podem servir de missionários noutras paróquias. Podem ter grupos que se deslocam, uma vez que o pároco, muitas vezes... Com leigos. Com leigos. Hoje encontramos padres que celebram 4 missas ao domingo, o que não é normal e não lhe permite também celebrar com a dignidade que deve ter a celebração. Mas é possível que uma paróquia que tem mais dinamismo consiga encontrar leigos que
que se desloquem a outras pequenas paróquias onde o pároco vai, não digo todos os domingos, mas alguns domingos, por exemplo. Não é? Isso temos experiências, e estou a falar nisso porque fizemos uma reportagem em Grândola, por exemplo, onde acontecem essas celebrações em comunidades que surgem espontaneamente. Aliás, vão ser mostradas no programa Santa Vez 7 deste domingo. Nesta renovação pastoral, que acredito que seja necessária, e como dizia o cônego António Domingos, implementar na Diocese de Beja, se quiséssemos olhar a sua história, que inspirações encontramos, que bons modelos encontramos para a partir daí ser possível alavancar novos projetos. E falo dos bispos recentes, e enfim, é inquestionável, ou é impossível não falar de Dom Manuel Falcão e, sobretudo, de Dom José Patrocínio Dias. Dom José Patrocínio Dias foi quem começou, eu diria, foi quem restaurou verdadeiramente a Diocese. E é interessante, eu estive com ele no primeiro mês de ordenação e depois acompanhei-o durante alguns anos ainda. Portanto, eu fui ordenado em 62 e ele morre em 65. Portanto, ainda estive algum tempo, quando eu estivesse no estrangeiro algum tempo, destes anos, 2 anos estive fora, quando da morte dele eu estava fora, mas o Sr. Dom José passava tempos a viver nos montes alentejanos. Para quê? Para que com leigos, onde ele estava, se deslocarem a localidades para fazer evangelização de algumas zonas onde ele não podia ir ou onde o pároco não podia ir. Portanto, e depois criou as chamadas, diria, evangelização através de pequenas comunidades. Mas foi sobretudo depois do Dom Manuel Falcão que criou os chamados grupos missionários. Missionários, com religiosos que se deslocavam e que estavam naquela localidade certo tempo, depois o Sr. Bispo ia e mantinha. E ficavam pequenas comunidades. Estou-me a lembrar-me de um pároco, que infelizmente já faleceu, o pároco de Santo Eutónio, o pároco Ximenes. Era um homem dinâmico. Na sua paróquia, com várias comunidades, ele tinha 40 grupos de evangelização que se reuniam todos os meses. 40 grupos. Ele comprou um jipe para se deslocar pela serra a essas comunidades. Bom, este tipo de trabalho não existe hoje. Não existe. Portanto, o pároco está na sua paróquia, um bocado o tradicional, vai celebrar a missa, faz os funerais e pouco mais faz do que isto, porque não tem tempo para mais. Em Grândola não é isso que está a acontecer um pouco, com algumas comunidades? É isso, pequenas comunidades, o Padre Moreira António depois desloca-se lá, até celebra a Eucaristia quando tem possibilidade de o fazer. Quando não tem possibilidade, faz a liturgia da palavra, faz a catequese. Pronto. E esse é um modelo que interessa replicar ou retomar? Que implicava retomar. Eu julgo que há algumas grandes paróquias que já têm algum dinamismo, que podem encontrar pequenos grupos de leigos que assumam essas pequenas paróquias, onde podem ir todos os domingos, todos os fins de semana, a fazer a celebração da palavra, fazer a catequese, portanto, fazer o ensino, se assim podemos dizer, e preparar pessoas. A palavra preparar, eu não gosto muito da palavra preparar. Sim. Nós utilizamos muito preparar o batismo, preparar o sacramento. Não vou muito nesta linha do preparar, porque o sacramento tem que acontecer na dinâmica da evolução da própria pessoa. Portanto, quando a pessoa sente, pelo encontro com Deus, que precisa do batismo, pede o batismo, não é? Então não precisa de preparação, é automático, a caminhada dele está a ser feita. O mesmo direi para começar a comungar, para casar, etc. Infelizmente nós ainda temos essa pastoral de ir estar 3 sessões com os noivos, onde não há CPM, também já em algumas zonas há CPM, portanto, preparação para o matrimónio, mas também preparação para o matrimónio são aquelas sessões, 5 sessões, não sei o que é que resulta. Agora, se o sacramento acontece na caminhada de fé que a pessoa vai fazendo, o que deve ter é a paróquia capacidade de fazer esta caminhada
com os leigos que querem naturalmente o sacramento. Agora, no momento em que o Alentejo, nomeadamente o território da Diocese de Beja, conhece também alguma refundação a nível económico-social, até pela instalação de novas empresas, pelo regresso de algumas famílias para trabalhar nessas empresas, por muito que o aeroporto tenha sido também uma ocasião desse regresso. Mas nota que há algum recomeço no território que pode coincidir também com o recomeço na Igreja? Não sei. As empresas que ali se vão fixando, pelo menos por aquilo que eu conheço algumas, não estão muito despertas para esta atividade, É atividade empresarial e pouco mais. E pouco mais. Algumas têm já alguma sensibilidade para o social, uma ou outra. Isso aparece, não é? Sei lá, por exemplo, na Cáritas temos um empresário que tem alguma sensibilidade, faz parte da direção, alguma sensibilidade até como que se comprometeu a contactar outros empresários para os alertar até para a Cáritas, para a necessidade que a Cáritas tem de ter gente disponível e com capacidade de colaboração, mas não tem sido muito conseguida esta preocupação dele. Portanto, vamos ver com a evolução dos tempos se mesmo agora este trabalho com os migrantes, poderiam os empresários ter ali alguma atividade. Eu faço parte da direção, sou assistente da direção da Cáritas, não vejo muita preocupação de também integrar o aspecto da formação cristã nos seus operários. Antigamente houve essa preocupação de o grande empresário, até talvez por ser grande empresário, ter nos seus colaboradores alguma formação cristã. Neste momento não vejo isso muito, não. Essa preocupação social é mais distante. Cônego António Domingos Pereira, nós poderíamos falar muito tempo sobre a Diocese de Beja, também temos que ir à análise da liturgia, mas pedir-lhe ainda, enfim, na sua longa experiência de padre da Diocese de Beja e com responsabilidades a diferentes níveis da pastoral, que indicação se atreveria, deixe-me dizer assim, a deixar ao novo bispo? 2 ou 3 coisas, para já. Primeiro, conquistar o clero. O clero está muito disperso. Vive muito longe um do outro. Muito longe. Portanto, essa seria a primeira atividade que penso. Ele, naturalmente, irá fazer isto. Conquistar a amizade, a relação pessoal com cada um, reuni-los, porque estão muito distantes uns dos outros, fazer uma boa ligação entre eles. Pois, em segundo lugar, olhar para a Diocese, eu quase diria a começar de novo. Começar de novo. Há lá muita coisa boa, mas este novo modo de fazer pastoral implica que o clero esteja convencido desta nova forma de fazer pastoral, isto é, de uma pastoral que não é de manutenção, mas de criar verdadeiros caminhos que os leigos podem percorrer para garantir uma fé mais sólida, mais segura, não é? Portanto, ir mais por aí. Portanto, seria um segundo aspecto a ter em conta. Os leigos. Há alguns leigos que precisam de ser reunidos, de os convocar. Como digo, o Sr. Dom João terminou o seu mandato, e no final do seu mandato houve um cair, de certo modo, pela fragilidade que ele tinha, de certo modo, há alguma queda na vida da Diocese. Portanto, nós estamos com muita esperança que o Sr. Dom Fernando traga um novo modelo pastoral e que caia bem e seja um fermento para nós. E cá estaremos para ir acompanhando também e informando sobre essa nova era na Diocese de Beja. Agora, e porque é uma marca destes programas em cada sexta-feira, vamos olhar, mesmo que de forma mais breve, a liturgia de domingo e começamos por ouvir o Evangelho, o texto do Evangelho que é lido nas missas deste domingo.
Naquele tempo, Jesus dirigiu-se à sua terra e os discípulos acompanharam-no. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os numerosos ouvintes estavam admirados e diziam: de onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada e os prodigiosos milagres feitos por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão as suas irmãs aqui entre nós? E ficavam perplexos a seu respeito. Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua terra, entre os seus parentes e em sua casa. E não podia ali fazer qualquer milagre, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Estava admirado com a falta de fé daquela gente e percorria as aldeias dos arredores, ensinando. António Domingos Pereira, que comentário faz este Evangelho, tendo presente também a circunstância de ser o texto que vai ser lido na missa de entrada do novo Bispo da Diocese? Eu destacaria aqui dois ou três aspectos que se me apresentam muito fortes. Primeiro, o texto diz que Jesus se dirigiu à sinagoga da sua terra. E não ficou em casa, foi à sinagoga como qualquer judeu. E o que é que foi fazer? O que fazia qualquer judeu? Ouvir a leitura da palavra, ou ler a palavra e explicar. Qualquer judeu podia fazer isto na sinagoga. E nesta explicação, os seus conterrâneos acharam, como diz o texto, de onde lhe vem tudo isto. Que sabedoria é esta que lhe foi dada e os prodigiosos milagres feitos por sua mão. Portanto, humanamente, aquilo que Jesus dizia, a explicação que ele dava daqueles textos impressionou os seus conterrâneos. Mas, a seguir, vem um aspecto depreciativo dele. Então, como é que é? Não é ele o filho do carpinteiro? Não é o filho de Maria, irmão de Tiago e de José? Portanto, o que é que estaria por trás destes conterrâneos de Jesus para terem dele uma visão, de certo modo, de pé atrás? Sim, aquilo que ele diz é inexplicável, mas aquilo que eles tinham ouvido era aquilo que tinham ouvido aos doutores da lei. Está possesso do Belzebu. Daí a resposta de Jesus: um profeta só é desprezado na sua terra. Isto é, os seus conterrâneos estavam com outra mente, outra mentalidade, não eram capazes de ouvir e entender bem aquilo que Jesus explicava. Daí que o texto diz: estava admirado com a falta de fé daquela gente. E é um texto, também por essas afirmações, muito em sintonia com o da primeira leitura do livro de Ezequiel, quando fala de uma casa de rebeldes que saberão que há um profeta no meio deles. Exato. Este texto de Ezequiel, portanto, Ezequiel estava deportado na Babilónia, foi no primeiro grupo de judeus deportados por Nabucodonosor para a Babilónia, e o papel de Ezequiel foi duplo. Na primeira fase, de não entusiasmar exageradamente os seus conterrâneos que estavam ali a sofrer, porque eles julgavam que isto duraria pouco tempo. Mas numa segunda fase, ele foi-lhes dizer: não, tenho esperança, não é? Daí que Ezequiel é o profeta da esperança. Neste texto aparece, de uma forma um bocado camuflada, uma teofania, não é? Uma manifestação de Deus. O nome não aparece. Diz o texto: houve alguém que me dizia. Quem é este alguém? É, naturalmente, alguém que no interior do profeta era claro, era Deus que o chamava. Na sua fragilidade. É próprio também do profeta ter fragilidades. Mas Deus escolhe mesmo os frágeis, não é? Escolhe os frágeis.
E Deus o que é que lhe pede? Pede-lhe para ir, eis o que diz o Senhor. Eles podem escutar-te ou não, porque são uma casa de rebeldes. Uma casa de rebeldes. Mas saberão que há um profeta no meio. Então, quer dizer que, embora a rebeldia do povo lhes tivesse, eles vão de saber, está aqui um profeta, está aqui o enviado. E o povo reconhecia que ele era o enviado de Deus. O enviado de Deus. Portanto, é uma leitura que se liga um bocadinho com esta também, uma certa rebeldia também do povo de Israel, dos seus conterrâneos, Sim, em o receberem como um verdadeiro profeta, o enviado do Pai. E fazemos também uma referência à segunda leitura, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, para afirmar que, e perguntava-lhe que certeza e que conforto é este de que no poder de Cristo, enfim, está aquilo que é bastante. Ele diz mesmo, basta-te a minha graça. É que as fragilidades das pessoas não são determinantes para a missão. O profeta é frágil. Lucas mostra a sua fragilidade, ele fala mesmo de uma doença, de alguma coisa que a gente não sabe bem o que era, até podia ser algum defeito físico, até podia ser aquilo que podia ser, certamente, os obstáculos à sua evangelização, mas essas fragilidades fazem parte do profeta, mas Deus não é por aí que vai. Deus atua dentro das fragilidades. E no caso de Paulo, a sua fragilidade não impediu que Deus fizesse dele o grande construtor da Igreja. E sem dúvida que são textos que também inspiram este momento que é vivido na Diocese de Beja com a ordenação e a entrada do novo Bispo. Agradeço ao Cônego António Domingos Pereira ter estado aqui no programa Eclésia neste momento. Felicidades para esta nova era e felicidades também pessoais para o trabalho que vai desenvolver. Obrigado. Muito obrigado por ter estado connosco. E neste domingo pode acompanhar a celebração de ordenação episcopal e a entrada na Diocese de Beja de Dom Fernando Paiva através da transmissão nas redes sociais diocesanas, assim como da agência Eclésia. Desejo-lhe um bom fim de tarde, bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.